Olá, eu sou Martin Magnus Petis, sou atualmente mestrando em Filosofia e Teoria Geral do Direito na USP e hoje eu venho apresentar para vocês um breve esboço geral de alguns autores e autoras importantes desse campo da filosofia que tem uma importância cada vez maior para o direito, para a teoria do direito, que é algo que eu vou tentar mostrar para vocês também, relacionando essas ideias com alguns autores importantes, que é a filosofia da linguagem, né? Apresentando um breve sumário para vocês do que vai ser a minha apresentação, eu vou passar por alguns autores e autoras fundamentais para a filosofia da linguagem, que, como eu vou mostrar, não esgotam o tema, né? E primeiro eu vou apresentar então um contexto histórico que tem a sua origem na nossa breve exposição em Ludwig Wittgenstein, né? Passando por autores como Peter Winch, John Austin, John Searle, até chegar a Elizabeth Anscombe. Bom, eu não tenho a intenção de fazer uma historiografia da filosofia da linguagem aqui para vocês, e nem mesmo um trabalho de história das ideias, mas sim reconstruir alguns dos elementos e conceitos das teorias de alguns autores e autoras fundamentais. Então, a minha apresentação do contexto histórico é mais para mostrar um ponto de partida para a nossa análise e, de certa forma, um background para esses autores, né? Todos eles acabam, de alguma forma, remetendo a Wittgenstein. Por isso, o trabalho começa justamente por ele, né? E quando a gente fala aqui uma introdução a Wittgenstein, já quando a gente fala, quando vocês ouvirem primeiro e segundo Wittgenstein, não é como se fosse um irmão ou, do mesmo Wittgenstein, irmãos gêmeos, ou uma pessoa fragmentada, né, como existem os memes hoje, mas é a mesma pessoa, mas que, como vocês verão, teve dois períodos teóricos muito bem delimitados e diferentes entre si, e que geraram teorias e compreensões da filosofia da linguagem muito diferentes, mas ambas muito importantes para a nossa apresentação. E por que a filosofia da linguagem? Por que fazer uma aula e perder tempo aqui assistindo uma exposição sobre a filosofia da linguagem? Eu selecionei um trecho de Ronald Dworkin, um teórico que vocês com certeza já ouviram em algum momento falar ao longo do semestre, inclusive eu imagino que vocês tenham assistido a aula gravada. Se não assistiram, assistam, que é muito boa. E aqui tem um trecho da introdução a Levando os Direitos a Sério, um dos livros mais citados dele aqui no Brasil, principalmente, com tradução da Martins Fontes, onde ele diz que a filosofia do direito, a teoria do direito, tem uma conexão estreita com muitas áreas da filosofia. É um pressuposto, inclusive, da teoria dele, essa conexão com a filosofia moral e política. Mas mais do que isso, com a filosofia da linguagem e com a lógica. Porque quando se define, naquele trecho ali em negrito, a parte conceitual, né, do direito fará o uso da filosofia da linguagem e, portanto, também da lógica e da metafísica. Por exemplo, a questão do significado das proposições do direito, de sua verdade ou falsidade, tem ligações imediatas com questões muito difíceis e controvertidas da lógica filosófica. O que ele está querendo dizer é que, de acordo com a nossa compreensão da linguagem, e que, como ele já adianta, tem uma conexão muito importante com a lógica, de acordo com a nossa compreensão sobre esses campos, a nossa visão sobre o direito vai se alterar fundamentalmente, né? E aqui ele já adianta que, por exemplo, essa é uma importância muito grande para a questão sobre quais proposições do direito são verdadeiras ou falsas. Uma segunda pergunta inicial para a nossa exposição é: por que esses autores? Por que não outros? Vocês devem imaginar, é um campo muito vasto, com debates que se estendem até os dias de hoje e que conglobam uma série de autores, perspectivas, né? E então ali uma subpergunta é: existem outras perspectivas, né? Claro que sim. Eu cito aqui alguns autores que eu conheço, mesmo que por cima, como Charles Taylor, Richard Hare, que tiveram sua grande importância, inclusive para esses mesmos autores que a gente vai trabalhar hoje, mas que têm temáticas diferentes, vêm de tradições diferentes, como por exemplo Paul Ricoeur, da França, Jürgen Habermas, que tratou do tema também, vem da Alemanha, né? Então, não acabam fugindo um pouco do nosso tema, mas que podem também ser explorados
na temática da filosofia da linguagem, inclusive em conexão com o direito. E por que essa filosofia da linguagem, então, e não a desses outros autores? Aqui a gente está tentando, na verdade, se inserir em uma tradição em consolidação, né, que é a tradição analítica ou da escola da filosofia da linguagem ordinária, que é um termo que também é comumente usado para denominar esses autores. E que a gente pode considerar pelo menos uma das tradições predominantes, que é a que vem, como eu disse antes, do segundo Wittgenstein, não do primeiro, né, que representa nessa mudança de perspectiva de um mesmo autor, a superação de uma outra tradição, possivelmente, que é a do positivismo lógico, que eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco. E também, no fundo, é uma tentativa de fazer aquilo que o Dworkin disse, talvez levando um pouco adiante, que é a tentativa de um diálogo interdisciplinar. Né? Hoje em dia, tem sido cada vez mais comum nas ciências em geral, em sentido muito amplo. Né? Nós temos hoje biomedicina, física biológica, né? O direito, de certa forma, ainda tem uma dificuldade de se comunicar com outras ciências, mesmo sociais e humanas. Né? Então, essa exposição não deixa de ser também um chamado a esse diálogo interdisciplinar que eu, pelo menos, considero importante. Com isso, nós chegamos, então, a ele, que eu poderia dizer que é a figura-chave para essa exposição. Ludwig Wittgenstein. Nascido em 1889, falecido em 1951, nasceu na Áustria, né, participou do chamado Círculo de Viena, né, uma região em Viena, na Áustria, onde conviveram um curtíssimo período de tempo algumas das figuras intelectuais mais importantes para o século XX e além, como Sigmund Freud, pelo menos me vem à cabeça nesse momento, e que tem realmente uma biografia que já mostra a genialidade dessa figura, que eu tenho aqui. Infelizmente só tem em inglês, por exemplo, recomendo para quem puder acessar O Dever do Gênio, de Ray Monk, recomendado para mim pelo professor Alejandro, que realmente mostra também o que eu disse sobre o primeiro e o segundo Wittgenstein, que eu acho que cabe como ilustração mesmo da vida do autor. Ele encerrou a primeira obra dele, Tratatos Lógico-Filosóficos, em 1921, que foi a obra do chamado primeiro Wittgenstein. Naquele momento, ele chegou à conclusão com aquele livro que ele tinha resolvido, ou pelo menos conhecido, tudo que poderia ser respondido pela filosofia. E a conclusão dele foi sair do círculo acadêmico. Né? Foi fazer outras coisas, foi dar aula de filosofia em colégio, foi trabalhar em funções menores, digamos assim, comparado com o que ele fazia na academia. E a solução, então, dos seus críticos foi ir atrás dele até convencer ele a voltar para a academia. E quando ele volta, finalmente, em 1929, ele termina o doutorado com esse livro, Tratatos, que na biografia explica que foi uma mera formalidade, porque todos já reconheciam a genialidade dele, mas o debate acadêmico levou ele a rever as teses, e com isso nasceu o segundo Wittgenstein, que é aquele que responde ao primeiro Wittgenstein, que achava que tinha definido o final da filosofia. E aí, postumamente, apenas são publicadas, então, as obras que eu diria que hoje são as mais importantes desse Wittgenstein, que é as Investigações Filosóficas, publicada postumamente em 53. E aqui eu cito também Da Certeza, que é de 1969, entre outros livros que são normalmente conjuntos de anotações das aulas dele, como o livro azul, o livro marrom, que também vale a pena. Bom, claro, o primeiro Wittgenstein também tem o seu, como eu posso dizer, pano de fundo histórico, né? Ele tem alguns antecessores muito importantes. O tema da filosofia da linguagem, como eu adiantei, não é algo que surgiu apenas ali naquele momento, né? Outros autores clássicos e medievais também trataram do tema. Mas o primeiro Wittgenstein, que dá origem à nossa exposição, teve como antecessores autores como Frege, Bertrand Russell, Charles Peirce, que começaram a colocar algumas questões que ele depois vai explorar no primeiro Tratatos dele, né? Como, por exemplo, Frege define a diferença entre a referência a alguma coisa, né? O que essa xícara, por exemplo, quando eu digo que eu tenho uma xícara de café na mão, ao que ela está se referindo no mundo concreto, e diferenciando isso do sentido do que eu digo, né? Pois, por exemplo, mais de uma palavra pode se referir ao mesmo objeto, né? Então, essa seria a diferença entre sentido e referência. E com essas questões que vão se consolidando, solidificando, é que vem surgir, então,
o primeiro livro do Wittgenstein, e que tinha uma preocupação que é central a todos esses autores de alguma forma, que é a preocupação com a possibilidade de aferir o chamado valor de verdade das proposições e nomes, com um fim lógico e até mesmo matemático, e que a gente pode, de uma maneira um tanto grosseira, definir como positivismo lógico, que é essa preocupação, né, então, em definir tudo aquilo que pode ser verdadeiro ou falso. Mas a gente ainda não sabe como que é isso, o que pode ser verdadeiro ou falso. É isso que Wittgenstein tenta responder no seu Tratatus de 1921, e ali ele já passa numa preocupação que, digamos assim, já é um tanto revolucionária, que é passar do análise dos nomes, dos termos, como xícara, para as proposições, né, para as frases, digamos assim, com sujeito, predicado, objeto. E a sua preocupação é com o valor de verdade no mundo real, no mundo concreto. Como ele diz, ele faz uma distinção, por exemplo, entre aquilo que é dizível e indizível. Apenas o que tem um valor de verdade aferível no mundo dos fatos, como essa xícara que eu posso nesse momento tocar e ver, é que pode ter um valor de verdade ou de falsidade, né? Então, esse valor de verdade depende da concordância com o estado de coisas que a proposição representa. E com isso, a gente já tem uma clara delimitação daquilo que não pode possuir valor de verdade, que ele define em todo um capítulo dos tratados, por exemplo, ética, que é fundamental para a filosofia do direito, a relação entre ética e direito, por exemplo, e estética, por exemplo. Isso jamais poderia ser aferível no mundo real, então simplesmente seria indizível, seria, né, não faria sentido, logicamente. Então, aqui há também uma compreensão filosófica fundamental sobre o papel da filosofia que subjaz essa obra, que é a filosofia serve para desfazer confusões conceituais entre termos e proposições. Então, qual é a diferença do primeiro para o segundo, né? Sempre num tom aqui de esboço, né, de linhas gerais. O Philosophical Investigations, como eu disse, é uma obra póstuma, mas que representa aquilo que Wittgenstein vai tratar na década de 30 e 40, tentando rebater ele mesmo, digamos assim. Né? Então ele passa a ver que a linguagem, por meio da referência a objetos, como a minha xícara, não é suficiente para tratar tudo aquilo que pode fazer sentido. Né? Existe uma história de um diálogo que ele faz com um italiano, onde os italianos com a sua linguagem muito gesticular, e eu agora não lembro exatamente o termo, mas assim, o que isso, por exemplo, tem de lógico no mundo verdadeiro dos fatos, segundo o primeiro Wittgenstein, né? O famoso, pô, né? Então, isso, onomatopeias como bah, poxa vida, né? O primeiro Wittgenstein, essas proposições não fazem sentido, simplesmente. Mas a grande revolução, talvez, seja como ele explica a impossibilidade de uma linguagem privada. A linguagem entendida antes pelo primeiro Wittgenstein é algo muito solipsista, eu diria, algo que pode partir da própria mentalidade de um indivíduo isolado. Né? E ele mostra no segundo Wittgenstein que a linguagem só surge quando nós temos uma noção de certo e errado. E aí vem a pergunta, pode haver certo e errado apenas para mim, Martin, ou para vocês individualmente, ou é preciso pelo menos um sentido compartilhado entre nós daquilo que é certo e errado? Ele dá um exemplo no Philosophical Investigations no seguinte sentido. Digamos que eu anote S em um diário pessoal meu toda vez que eu tiver uma certa sensação. Como eu vou saber que eu mesmo acertei a definição da sensação? Não há, nesse caso, um critério de correção, pelo menos não há um critério que nós possamos, digamos, analisar e conferir. Quando eu mesmo estiver conferindo no diário posteriormente que eu anotei o S, eu não vou estar sentindo a sensação. Então eu não vou saber se o critério que eu estou tentando imaginar é de fato o critério certo. Pois só quando eu tenho aquela sensação é que eu posso dizer agora aquele S estava correto. Mas esse momento já passou. Então, com isso ele mostra nesses parágrafos 258, 261, que isso exige um pouco mais de justificação e que não há possibilidade de eu sozinho poder definir de um modo logicamente aceitável uma certa linguagem que faça referência a algo. Então, Wittgenstein tem uma sacada genial no seu livro,
que até hoje, e que pelo menos na minha apresentação vai ter uma importância fundamental para praticamente todos os autores que eu apresentar, que é a ideia de jogos de linguagem. Ele explica logo no parágrafo 23 da obra, bem antes disso que eu mostrei antes, que a linguagem não tem uma única forma de ser expressa e de fazer sentido. Ele pergunta quantos tipos de sentenças, de frases, de expressões, proposições podem existir. Digamos que asserção, perguntas, comandos, há inúmeros tipos, incontáveis, que vão surgindo, se multiplicando, não são fixos, não são dados de um modo para sempre. Mas surgem sempre novos tipos de linguagem, que são os jogos de linguagem, uma forma de vida, uma forma de atividade. É um tanto óbvio que Wittgenstein não era um autor dos mais diretos e menos obscuros, né? O que sempre exige uma certa interpretação e apoio em comentaristas, né? Muitos teóricos posteriores a Wittgenstein debateram os sentidos dessas propostas dele e foram assim definindo certos campos, linhas de interpretação. Aqui, pelo menos na linha do modo como eu interpreto com os autores que vêm depois, Wittgenstein está dizendo que existem várias formas sociais de linguagem que às vezes se sobrepõem e que pressupõem diferentes modos de expressão, né, de sentidos, que com isso rompe, pelo menos aqui de modo mais claro que eu quero definir, é que há um rompimento com aquele primeiro Wittgenstein que achava que apenas um tipo de linguagem, que é aquele que se refere a objetos concretos, como a minha xícara aqui, é que vão fazer sentido, que todo o resto é irracional, né? Fica ao campo dos sentimentos, das emoções, ou mesmo do místico, né? Como ele mostrava no primeiro Wittgenstein. Essa é a ideia principal que eu quero passar com esse contexto do primeiro ao segundo Wittgenstein. Sim, eu sei que talvez a esse momento a ideia de jogos de linguagem de Wittgenstein talvez ainda seja um tanto complexa, até mesmo para mim, em certos momentos. Mas eu vou tentar agora na segunda parte, tentando entrar no primeiro autor que a gente vai trabalhar além do Wittgenstein, que é o Peter Winch, começar a mostrar mais concretamente as consequências disso para a filosofia da linguagem, para a filosofia da ação, que também vai ter um tratamento especial na minha exposição, com alguns autores pelo menos, e com isso para o direito, compreendido aqui como uma ação e como algo que se dá por meio da razão prática, né? Então, tratando de seguir uma regra. Além de Wittgenstein, eu vou tratar nesse tema de Peter Winch. Ele tem um livrinho um tanto didático, eu diria, e curto, que é esse, A Ideia de uma Ciência Social e Sua Relação com a Filosofia, que se tornou um clássico para esses filósofos do século XX, e que eu diria que tem uma tradução muito boa da editora Unesp, que eu gosto bastante, que é uma ótima editora, e que teve uma importância fundamental para um autor específico, que para mim é muito caro, porque é com quem eu fiz o TCC, que é Herbert Hart, que eu imagino que vocês também já tenham ouvido falar, e que eu vou mostrar essa relação ao final desse tópico. E ele tem esse livro, que é de 1958, e mais dois aqui que eu cito, Ethics and Action, de 72, e Trying to Make Sense, de 87, que também são livros importantes, caso alguém queira se aprofundar nesse autor em específico. E ele está relacionado aqui com o Wittgenstein porque eu acho que ele reproduz e explica alguns conceitos de Wittgenstein muito bem, é claro, de certa forma também ajudando a avançar eles. E um desses tópicos que ele avança, em seguir uma regra, ele dá um exemplo que é muito análogo a um do Wittgenstein, que o Wittgenstein dá da seguinte forma. O que uma certa placa tem a ver com a minha ação? Pense em uma placa de trânsito. No parágrafo 198 do Instituto de Investigações Filosóficas, que caso eu não tenha explicado ainda, tem inclusive um aspecto estético interessante, porque ele é por meio de parágrafos curtos, né? Vocês não vão ver aquelas notas de rodapé, aqueles capítulos, né? É tudo por meio de parágrafos. Wittgenstein coloca a seguinte questão: seguir o sinal de uma placa, que aqui a gente vai trabalhar com uma placa de trânsito, não é o mesmo que ser condicionado ou sofrer uma reação no estímulo externo. Ele até, não lembro se é ele ou o Winch que usa o exemplo do cão de Pavlov,
que é um experimento que foi feito com um cachorro que todo mundo já viu de alguma forma, em The Office, uma série muito boa que eu recomendo para vocês se não viram ainda. Tem um episódio que o Jim faz um experimento desse tipo com o Dwight. Toda vez que ele faz um som no computador dele, desligando o Windows, ele oferece uma balinha para o Dwight. Até que ele condiciona o Dwight, a toda vez que ele ouvir o som, ele já mostra a mão e pede a balinha. Até que chega um dia que o Jim desliga o computador e não faz nada. E aí o Dwight faz isso. Ué, cadê minha balinha? Né? Isso é um condicionamento externo. O Wittgenstein diz, seguir o sinal de uma placa não é a mesma coisa. Qual é a diferença? Né? Seguir uma regra não é toda vez que acontecer alguma coisa fazer isso. Né? Há uma diferença entre causalidade, que é toda vez que eu ouço o som do computador, eu levanto a minha mão e espero uma balinha, e compreensão. Seguir a regra está no campo da compreensão e é diferente da causalidade. Esse é o ponto fundamental do Wittgenstein nesse parágrafo. E aí no parágrafo 199 ele prossegue. Seguir o que chamamos de seguir uma regra, seria, né, a definição, algo que só um homem apenas uma vez na vida poderia fazer. Aqui ele está relacionando com aquilo que falamos antes sobre linguagem privada. Pode um homem ter uma regra só para si, né, da sensação S no diário? Seguir uma regra aqui, ele também vai relacionar também com a questão do jogo de linguagem. Seguir uma regra é um costume, uso ou instituição, ele vai dizer. Compreender uma sentença é compreender uma linguagem, é dominar uma técnica. Há um aspecto social por trás de seguir uma regra, um aspecto que a gente compartilha e que a gente compreende de uma forma que não pode ser explicada pela causalidade e que também não pode ser privada. Esse é o ponto nesses dois parágrafos para seguir uma regra. E aí o Peter Vint dá um exemplo que eu acho que é genial em A Ideia de uma Ciência Social, na página 59, onde ele faz uma relação do seguinte: digamos que a gente sobrevoe o Monte Everest e que eu tente explicar para alguém que não sabe ainda o que é uma montanha, apontando para o Monte Everest. Isso é uma montanha. Ele faz a pergunta: como é que a gente sabe que a pessoa não vai entender que eu estou explicando para ela o que é um Everest ou o que é uma montanha? Simplesmente apontando. Por exemplo, quando ele sobrevoa o Kilimanjaro, na África, ele vai achar que aquilo é um exemplo de Everest ou é um exemplo de uma montanha? Não há nada muito racional, de certa forma, nisso. Apenas o contexto e o uso é que vão explicar a diferença. Esse é o ponto que o Vint faz, tentando relacionar com a ideia de jogo de linguagem como algo social e como algo que não pode ser privado. E então, para, digamos assim, fechar esse argumento, Wittgenstein explica que seguir uma regra é algo que se faz sozinho, algo que a gente se habilita a fazer, como o professor José Reinaldo de Lima Lopes, que é um autor brasileiro que trata sobre esses temas, caso vocês não conheçam ainda, professor da USP, relaciona com Tomás de Aquino, por exemplo, que fala que seguir uma regra, aprender, ter razão prática, é ser habilitado a fazer algo sozinho. No parágrafo 208, ele fala que a regra não é regularidade naquele sentido causal que a gente falou, algo que sempre vai acontecer da mesma forma, porque sempre será assim toda vez que uma certa causa acontecer. Quando a gente fala em regularidade, em regras, nós estamos falando de algo que é um significado de igual, de uniforme, de regular nas nossas práticas, nos nossos usos, nas nossas ações. Para alguém que, digamos, só fala francês, explicando as palavras pelos correspondentes em francês pode até ajudar em algo, mas ela só saberá falar francês no momento que ela souber falar sozinha, porque aí ela terá aprendido a seguir as regras do francês. Né? E no parágrafo 211, ele tenta reforçar isso, afirmando: o que acontece quando as minhas razões, as minhas explicações chegam ao fim? Né? Aqui é uma questão sobre o que é o significado de compreensão. Né? Compreender algo é diferente da causalidade. Há um enigma, de certa forma, que ficou famoso, que é o da... Acho que a tradução é tartaruga, que é a Tortoise and Achilles, do escritor Lewis Carroll,
mais conhecido por Alice no País das Maravilhas, onde ele faz uma pequena fábula, onde a tartaruga discute, acho que com uma pessoa, sobre certos significados, e ela vai fazendo perguntas infinitas, né? Então, o que é seguir uma placa? Seguir uma placa é toda vez que você ver essa placa apontando para a direita, você anda para a direita. Mas o que é direita? Direita é o lado, é este lado. Tá, mas o que é lado? E assim nós podemos seguir indefinidamente até cansarmos e desistirmos de se comunicar com essa pessoa. Então, compreender é mais do que aprender, é apreender, com 2 Es. É uma certa capacidade humana que nós temos de captar sentidos através do aprendizado um tanto nato que nós podemos ter, né? Nós vamos dando exemplos para uma criança, apontando para ela, isso é errado, isso é errado. Em outro dia ela pega algo parecido e a gente diz, isso também é errado. Até que ela aprende que ela não pode mexer na gaveta de talheres, por algum motivo. Isso é aprender. E com isso a gente chega num ponto fundamental, inclusive para o direito, que vocês podem já começar a fazer conexões daqui a pouco, que é algo muito estreito entre regras e igualdade, a noção de igualdade. E nós seguimos regras, então, naquele sentido de compreensão versus causalidade, né? Se a gente está no campo da compreensão, nós estamos no campo da lógica. Regras são iguais de um sentido lógico, não no sentido causal, no sentido de um experimento científico, que toda vez que a gente fizer a causa, nós vamos ter aquele efeito. E se seguir uma regra é saber fazer a mesma coisa, e aí está a questão de saber fazer sozinho. Porque nós não podemos ter toda vez o estímulo externo. Nós precisamos aprender aquele sentido e poder um dia reproduzir. Então, quando a gente para pensar que as ações são contingentes, acontecem uma vez só, como diria Aristóteles, não são algo universal, né? Toda vez que eu vou beber café de manhã, talvez eu não use sempre a mesma xícara. Talvez essa xícara específica esteja suja, não sei, ela se quebrou. Como é que eu vou saber que eu tenho que naquele dia usar outra xícara para beber o mesmo café, né? É um costume, um hábito simples, que não se confunde, é claro, com uma regra, mas essa ação nunca é igual. E ao mesmo tempo, todo dia eu acabo fazendo a mesma coisa, mesmo que ninguém me imponha um estímulo externo. Embora o café, né, possa ser já comparado com um vício, com um certo estímulo externo na minha vida, pelo menos, mas isso é papo outro lado. Então, no parágrafo 225, Wittgenstein faz esse ponto. Palavras regra e mesmo, ele usa, são tão parentes quanto as palavras proposição e verdade. E aqui está esse ponto da regra como igualdade no sentido lógico. O conceito de mesmo, aplicado ao mesmo conceito, às mesmas definições, às mesmas ações, claro, sempre nesse sentido contingente que eu falei, vão se relacionar com a ideia de regra, com a ideia de um compasso, que nós precisamos saber como seguir. Se o compasso faz curvas e nunca consegue ter um padrão, nós não vamos estar diante de uma regra, porque a gente não vai saber como seguir por conta própria aquele caminho, que deve ser um círculo perfeito no compasso. Aí nós teremos um padrão, aí nós teremos o conceito de mesmo, aí nós teremos o conceito de igualdade. Então, para existir regra, é preciso haver igualdade, pelo menos nesse sentido de padrão, e não de causalidade, de algo que nos guia, que nos diz toda vez o que nós devemos fazer, e toda vez de um modo diferente. Sem isso, não há regra. Bom, nosso autor, que a gente está trabalhando nesse tópico em conjunto, Peter Vint, avança esses tópicos no seu livro A Ideia de uma Ciência Social, sempre levando para o lado da convivência social, da linguagem como algo social e não privado. Né? Saber seguir regras, ele reforça, é agir da mesma forma, no mesmo tipo de ocasião. Mas como eu disse, podem surgir ambiguidades, a ideia de mesmo contém isso em si mesma, por aquilo que eu falei do Monte Everest, aquilo que eu falei das xícaras nunca serem a mesma xícara, em grande medida, e as ações não serem sempre as mesmas. Então, o que vai ser fundamental para a gente conseguir identificar, sim, essa xícara tem um formato diferente, mas continua sendo uma xícara, eu continuo podendo usá-la, ou quando eu estou definindo essa montanha, por mais que não seja o Monte Everest, com seus 8.000 e tantos metros de altura, continua sendo uma montanha,
e eu estou com isso aplicando corretamente a referência, só o contexto social, o modo como nós usamos e nós reconhecemos entre nós que aquilo continua sendo uma montanha, que aquilo continua sendo uma xícara, que aquela placa diz que é a direita, e a direita é o que nós reconhecemos como sendo esse lado e não o outro lado, só ele vai poder nos dizer o conceito de mesmo, que, de certa forma, destrói a ideia de uma linguagem solipsista e a ideia de um positivismo lógico, que o ser humano vai ter regras universais de como definir as coisas no mundo real, né? E o Wundt, no caso, agrega a essa explicação um elemento que talvez não esteja tão claro assim no Wittgenstein, mas que eu acho que é fundamental e que vai se relacionar com a teoria do direito logo em seguida, que é a ideia de crítica, certo e errado, né? Além da igualdade, mesmo padrão, seguir regras pressupõe a crítica, e a crítica legítima a desvios. Quando nós estamos lá seguindo o compasso e vendo que o compasso segue sempre aquele mesmo caminho, se o compasso desvia um pouco para a direita ou para a esquerda, nós temos que poder criticar e identificar por conta própria que aquilo se desviou. E que, naquele momento, se violou a regra, se violou o padrão, se errou o conceito de mesmo. E aí tem um trecho muito importante dele, na página 62 e 63, que eu cito diretamente, que é: isso sugere que se deve levar em conta não apenas as ações da pessoa cujo comportamento está em questão, como um candidato para a categoria de seguidor de regra, mas também as reações de outras pessoas sobre o que ele faz. Mais especificamente, é apenas na situação na qual faz sentido supor que alguém mais possa, em princípio, descobrir a regra que estou seguindo, que é possível, de forma clara, dizer que eu sigo inteiramente uma regra. Antes de passar para o Hart, explorando um pouco melhor essa explicação do Wundt, tem um exemplo também muito interessante para pensar sobre isso, que é: imaginemos então que uma professora diz uma certa sequência para os alunos. Ela diz que nós temos que seguir a cada 4 números na ordem dos algarismos, né? 4, 8, e aí ela bota 3 pontinhos no quadro. Ela vai ver o que cada aluno está fazendo, e aí um certo aluno colocou 4, 8, 104, 108, 204, 208. Ele não está exatamente errado. Ele seguiu uma regra, seguiu um padrão, seguiu uma ideia de igualdade. A igualdade para ele, a regra para ele que a gente podia expressar é: a cada 100 números, ele define os números com 4 e com 8 na primeira casa decimal, nos primeiros 10 números, né? Matemática não é o meu forte. E o exemplo nem é exatamente esse, foi como eu lembrei. A questão é: ele não entendeu o contexto daquela regra, da regra que a professora entendia. Então, ambiguidades são possíveis de surgir. E aí entra a questão do jogo de linguagem como algo social, como algo que a gente precisa aprender no contexto que a gente está. Naquele contexto, a regra que a professora queria era outra, né? Como que isso se reflete no direito? Aí eu trago para a lição de Herbert Hart, que é considerado o autor que fez essa virada no direito, trazendo a filosofia da linguagem para a teoria do direito. Por isso que falam que ele fez a virada linguística, a virada da filosofia da linguagem, a virada... Enfim, há vários sinônimos para isso que vocês podem encontrar, mas a ideia central é: Hart traz pela primeira vez, de um modo mais fundamental, certos conceitos da filosofia da linguagem, inclusive a seguir uma regra. Hart cita diretamente Peter Wundt em O Conceito de Direito. Como eu disse, Wundt publica aquele livro, Uma Ideia de uma Ciência Social, em 58. Hart publica o Conceito de Direito em 61, 3 anos depois. E Hart diz claramente que ele vai voltar ao conceito de regra como central para a sua teoria do direito. Lá ele estava debatendo com John Austin, que não é o John Langdale Austin que nós vamos trabalhar aqui, mas outro, um positivista inglês também do século XIX, e que via no direito a emissão de ordens apoiadas por ameaças por um soberano, né? Isso vocês podem ver com mais atenção na aula sobre Hart, que eu recomendo desde já. E Hart acrescenta o seu conceito de regra não só a ideia de padrão,
de comportamento. Né? A ideia de mesmo, a ideia de que um compasso existe sempre um certo padrão que é sempre seguido. Porque senão a gente vai achar que uma regra é aquela mera regularidade que eu falei. Todo dia eu acordo, eu bebo um café a certa hora da manhã. É um mero hábito, não é uma regra. Por quê? Porque não há uma crítica. Talvez tenha, talvez eu me critique quando eu não bebo um café. Aí nós podemos pensar se podem existir regras pessoais, que é uma questão para outro momento. Mas, para Hart, um conceito fundamental para existir uma regra é essa: atitudes críticas diante de desvios e críticas tidas como legítimas. E aqui nós vemos a conexão estreita entre tudo que eu falei sobre Peter Winch e Wittgenstein e a teoria do direito de Hart, o seu conceito de regra e hábito como diferentes, e que causou uma verdadeira reviravolta no direito, não havendo ninguém que tenha vindo depois de Hart e do conceito de direito que não tenha ao menos se prestado a debater com esse conceito para explicar a sua teoria do direito como regras ou como normas.